Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Começamos o segundo bloco da 6ª edição do Mistério da Morte, que o programa Luz da Vida está analisando. A nossa proposta é, em 100, 150 programas, refletir sobre os novíssimos. O que são os novíssimos? As últimas realidades que acontecerão com todos os homens, terminada a sua peregrinação aqui na Terra. Morte, juízo, inferno e paraíso. Ainda estamos no mistério da morte, 6º programa. No primeiro bloco, refletimos a primeira frase de Jesus no discurso da promessa da Eucaristia na sinagoga de Cafarnaum, João capítulo 6. A fé em Jesus é penhor da vida eterna e da ressurreição no último dia. Quem crê em Jesus. Agora vamos ao versículo 44, porque esse texto também, e Jesus tem o cuidado de repetir, quando Jesus repete uma realidade, é porque ela é muito importante. E aqui nesse capítulo 6, Jesus fala várias vezes na vida eterna e na ressurreição do último dia. Como mais para frente vai falar da sua carne, que é verdadeira comida, do seu sangue, que é verdadeira bebida, também penhor da vida eterna. Mas chegaremos lá. Por ora, vamos a João 6, 44, versículo extremamente importante. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Gravem bem isso. O Pai atrai a pessoa a Jesus. Atraído pelo Pai até Jesus, indo a Jesus, se entregando a Jesus, crendo em Jesus, ele já sabe que vai ressuscitar no último dia. Ressurreição no último dia. Jesus não nega o mistério da morte, só acrescenta que após a morte haverá essa realidade. A morte, então, já desde o tempo de Daniel, deixa de ser a última realidade da vida do homem. Passa a ser a penúltima. Dolorosa, é verdade. Trágica, sem dúvida alguma. Horrorosa, terrível, espantosa, sem dúvida nenhuma. Mas penúltima. Penúltima. Eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, ele não vai ser tragado definitivamente pela morte. Ele vai ressuscitar. Ele vai voltar a viver para nunca mais morrer. Reparem que aqui Jesus não fala da sua ressurreição, vai falar em outros lugares. E nós vamos analisar no mesmo Evangelho segundo João, no capítulo 11, e também no capítulo 14, implicitamente. Mas deixemos isso para lá agora. Por enquanto, é o fato da ressurreição como verdade ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo no contexto da Eucaristia. Próximo versículo, ainda no capítulo 6 do Evangelho segundo João. Esse capítulo é importante demais para a escatologia, é importante demais para nós compreendermos as últimas realidades e por que a Eucaristia nos dá tanta segurança, consolida tanto a nossa fé, conforta tanto e anima tanto a nossa esperança e o nosso amor, precisamente por causa do mistério da palavra, da Eucaristia, corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e Ele próprio como ressurreição e vida. João capítulo 6, versículo 47. Em verdade, eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Acreditar em Jesus é garantia de viver para sempre. Pronto, é uma outra forma de dizer isto. Reparem que o penhor da vida eterna não é só a Eucaristia, muito menos, nem tão pouco, apenas a fé na Eucaristia. Eu acredito na Eucaristia. Eu recebo a Eucaristia e eu acredito na Eucaristia. Nesse versículo, quem crê em Jesus. É claro que o católico que crê em Jesus, crê também na Eucaristia. Mas aqui é a pessoa de Jesus, não é o seu corpo e o seu sangue. Crê em mim.
Aliás, o capítulo 6 do Evangelho, segundo João, ele tem 3 níveis de pão e de carne. Pão, no capítulo 6 do Evangelho segundo João, tem 3 significados. Jesus enquanto pessoa, Jesus enquanto doutrina, a doutrina dele, e o seu corpo, sangue, alma e divindade. O capítulo 6 de São João faz essa evolução, essa passagem nesses 3 níveis, nesses 3 âmbitos. Pois bem, quem crê em mim tem a vida eterna. Depois ele vai dizer, quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Mas aqui é quem crê em mim. É claro que não é suficiente crer em Jesus para o católico. Eu tenho que crer nele e receber o corpo e o sangue dele. Mas isso é mais para frente, ainda estamos no versículo 47. Quem crê em mim tem a vida eterna. Como se recebe a vida eterna? Primeiro, não exclusivamente, crendo em Jesus. Quem crê em Jesus já venceu a morte, porque já tem a vida eterna. E repare que no versículo 47, nós temos, sabe o quê? O verbo ter no presente do indicativo. Jesus não disse, quem crê em mim terá a vida eterna. Não. O que também é verdade. Mas já é verdade no presente, tem a vida eterna. A vida eterna já começa agora, pela fé em Jesus. Agora, pulemos para um outro versículo. O versículo 50, que traz também um outro elemento. Aqui Jesus já não fala mais de si como pessoa, mas fala de si como alimento. E é o segundo sentido da palavra pão. Jesus é pão enquanto pessoa, quem nele crê tem a vida eterna. Jesus é pão no sentido de alimento, eu me alimento da Escritura, a Escritura é o pão sagrado, é o pão da doutrina, também esse significado está contido no capítulo 6. E depois vem um terceiro significado, o significado estritamente eucarístico. Meu corpo é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E ainda não chegamos a esse nível. Vamos agora a João capítulo 6, versículo 50. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Ora, este sentido tem relação com o versículo 45 de São João. Eu disse que a palavra pão, no capítulo 6 de São João, tem 3 significados. Há uma gradação de significados da palavra pão. Pão, carne, pão, sangue, bebida, sangue, é o último significado. Pão, palavra, instrução, doutrina, é o segundo significado. E o primeiro é Jesus, enquanto pessoa, e quem nele crê tem a vida eterna, e desse já tratamos. Aliás, cito para vocês o versículo 45 de João, capítulo 6. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Ora, quem é que nos instrui? É Jesus o Mestre. É Jesus que nos ensina. Aprendei de mim, disse Jesus. Então aqui está o segundo significado. Jesus é pão da palavra. Jesus é pão da doutrina. Jesus é pão do ensinamento. Esse é o segundo significado. O terceiro ainda não chegamos. Pão sarx. Sarx em grego é carne. E Jesus até agora não falou da palavra carne. Vai falar a partir do versículo 51. Já estamos no 51, que vai ser o próximo que vamos comentar. Mas o que eu li ainda há pouco é o 50. O 50 é o finalzinho do segundo significado, o pão da palavra. E que significa
este pão, o pão que desce do céu, para que não morra todo aquele que dele come. Tua palavra é uma luz para os meus passos. A palavra de Deus que alimenta, a palavra de Deus que sustenta, a palavra de Deus que sacia a fome. E aqui está este segundo significado que Jesus trata de dizer a Satanás. Quando ele foi tentado, transforma estas pedras em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Então, pão no sentido de palavra. O homem não se alimenta somente do pão material, mas da palavra, que é o pão do céu. É o maná que nos alimenta, a palavra escrita, a doutrina, o ensinamento, segundo o significado. O terceiro significado é do versículo 51. O versículo 51 é um marco no capítulo 6. Até agora, Jesus falou várias vezes de pão, mas não falou de carne. Falou de pão como pessoa, quem crê em mim tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Depois, o pão da palavra, e todos serão instruídos por Deus. Quem come deste pão, que é a instrução, não vai morrer, tem a vida eterna, porque este é o pão, a instrução de Deus, a palavra de Deus, que veio do céu para alimentar os homens. João, agora, capítulo 6, versículo 51. Uma novidade. Até agora, as pessoas não se assustaram. Até agora, as pessoas não se chocaram. Até agora, as pessoas ouviram e não contestaram. Estavam atentas, algumas curiosas, outras maravilhadas. Mas agora, o escândalo vai ser grande. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. No próximo programa, se Deus quiser, citaremos esse mesmo texto e vamos analisar a reação que as palavras de Jesus produziram nos ouvintes. Um escândalo tremendo. Ele falou carne. Será que ele falou carne mesmo? Mas ele, porventura, está doido? Como é que nós vamos comer a carne dele? E aí, o Senhor vai reiterar esse ensinamento 5 vezes. É carne mesmo, é sangue mesmo, é minha carne mesmo, é meu sangue mesmo. Deixemos isso para o próximo domingo. A Eucaristia como penhor da vida eterna. Certeza da ressurreição para quem a come com as devidas disposições. Uma santa e abençoada semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser.